Graça e paz. Louvamos e glorificamos ao Senhor por estarmos todos aqui reunidos, nesta oportunidade, cada um nos seus lares, alguns irmãos aqui na igreja, alguns poucos irmãos aqui na igreja, em decorrência desta pandemia. Gostaria de recomendar aos amados, como ministro da palavra do Senhor, que sigam as orientações das autoridades sanitárias, usem as suas máscaras quando saírem de casa, usem álcool gel nas mãos e mantenham o distanciamento social. Ah, mas isso é medo, pastor? Não, isso é prudência. O Senhor sempre nos ensinou esta questão da prudência. O povo de Deus é um povo que é prudente. Eu me lembro quando o Senhor Deus tira o povo de Israel do Egito e faz o povo rodear, pela estrada perto do mar. Eles saíram, e a Bíblia diz, armados. E a gente pergunta, por que armados? Esse povo estava com a presença de Deus. À noite aparecia uma coluna de fogo e de dia aparecia uma nuvem. Ali era a presença de Deus com eles. Por que esse povo precisava estar armados com Deus tão próximo deles, como havia naquele tempo? Tão próximo no sentido de manifestado. Por que precisavam estar armados? Porque Deus sempre quis um povo prudente. E hoje as armas que nós temos frente a essa pandemia mundial é o que está recomendado pelas autoridades sanitárias. Máscara, álcool gel e o distanciamento social. O que estiver nas nossas mãos, meus amados, nós precisamos fazer. Oremos ao Senhor, busquemos ao Pai, intercedemos pelas vidas e nós temos testemunhos benditos de que Deus ter já livrado, curado, amados, que estava entubado já há alguns dias, e Deus, pela intercessão dos amados, Deus tirou daquela situação, e os médicos depois dizer, nós não sabemos o que aconteceu, realmente foi um milagre. Então Deus faz, Deus opera. Agora o povo de Deus precisa ser um povo prudente, amém? Frente a essa situação. Eu quero tratar hoje com os amados sobre o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome de poder. E para tanto, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. Eu quero ler aqui com a igreja, a partir do verso 8, onde nós encontramos aqui esse texto que diz o seguinte. Os que estão em casa e aqui na igreja podem acompanhar a leitura, Filipenses no capítulo 2, versículo 6 a 10. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Pai Santo, glorificamos ao Senhor. Revele a Tua palavra para a glória única do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, aos amados que aqui estão, ó Deus amado, e às centenas e talvez milhares de pessoas que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui esta palavra do Senhor, dita aqui pelo apóstolo Paulo na sua carta à igreja de Filipe, onde nós encontramos aqui esta manifestação, nós encontramos aqui algumas características do caráter do Senhor Jesus Cristo, da humildade do Senhor Jesus Cristo, do amor do Senhor Jesus Cristo, da misericórdia do amor do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia relata aqui que Deus, sendo em forma de Deus, Jesus sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Você perceba que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador,
ele vem numa escala aqui descendente, ele deixa a glória, o poder, ele se despe da vestimenta do poder, e ele desce, ele vem aqui ao nosso socorro. E o Senhor Jesus Cristo, ele se faz na forma de servo. Depois ele desce mais, ele vem na forma de homem, faz semelhante aos homens. Porque o servo obediente ao Pai, ele é semelhante, ele é maior do que os homens desobedientes. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele desce para esse patamar da humanidade, e ele desce aqui, e ele achado na forma de homem, ele desce mais uma vez, e ele vai ser encontrado em uma forma humilhado, porque ele morreu a morte de cruz. A Bíblia diz, é achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo é o maior exemplo que temos de todas essas coisas, do amor, da misericórdia, da bondade, do serviço, servir ao Senhor, de estar diante do Pai em obediência absoluta, coisa que muitas vezes nós temos perdido, deixado de seguir o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje são muito religiosas, mas poucos servos do Senhor Jesus Cristo. A cristandade tem perdido o temor de Deus, tem perdido a cerimonialidade de estar na presença do Senhor. A oração já é uma oração descompromissada. O comparecimento diante de Deus já não é um comparecimento com tanta dedicação assim. E quando estão ouvindo uma mensagem, ouvindo uma palavra de Deus, muitas vezes não existe aquele temor no coração de que aquela palavra é uma palavra de Deus e não uma palavra de homem. Então o Senhor Jesus Cristo, ele vem para nos instruir como que nós precisamos nos portar para servir ao Senhor, nosso amado e bom Deus. O nome do Senhor Jesus Cristo é um nome poderosíssimo. Não tem nada mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. Não tem nada mais seletivo do que o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, quando ela diz, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, é diferente dela dizer, eu creio em Deus. Muito diferente. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu creio em Deus, e você não sabe que Deus que é, porque a pessoa anda por caminhos tão tortuosos, comete tantas coisas que às vezes não são coisas que testificam do nome do Senhor Jesus Cristo, que você não sabe que Deus que a pessoa serve. Mas quando a pessoa diz, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, isso exige um comprometimento. Você vai verificar na Bíblia, e você vai chegar a uma conclusão, principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos, volta e meia, eles eram interpelados ali pelos escribas, pelos fariseus, e eram interpelados porque eles pregavam o Evangelho e pregavam no nome de Jesus Cristo. Interessante que quando os escribas e os fariseus prendiam eles, as autoridades levavam, religiosos da época, levavam os discípulos presos, não chegava para ele e dizia, vocês não vão mais pregar, vocês estão proibidos de pregar. Eles não falavam assim. Eles falavam, nós proibimos vocês de pregar em nome de Jesus. Ou pregar nesse nome, que era o nome de Jesus. Então, o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome que seleciona os que servem a Deus, os que se entregaram ao Senhor, Deus, e os que não, os que estão do outro lado, Nós verificamos no livro de Gênesis que já havia lá uma palavra, uma promessa desta providência. Eu quero ler aqui com os amados irmãos que estão aí acompanhando esta palavra nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde. Nós vamos ler Gênesis no capítulo 22, o versículo 8, quando nós encontramos o seguinte texto. E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro,
para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Esta palavra é maravilhosa porque Abraão recebe ali o seu filho primogênito, né, e único até então. Esse menino foi fruto de uma promessa de Deus. Deus tinha prometido a ele dar esse filho. Quando esse menino está ali na adolescência, já entrando para a idade de jovem, o Senhor Deus chega para Abraão e pede o menino, pede esse filho. E ele então, em obediência, vai com alguns servos seus levar esse moço ao encontro da morte, porque Deus tinha pedido para que esse menino ele fosse sacrificado ali no monte Horebe. E ele então caminha uma caminhada de 3 dias, chega no pé do monte e ele diz para os moços, para aquelas pessoas que estavam com ele, dizendo: vocês fiquem aqui, ficai aqui, eu e o moço subiremos, adoraremos e tornaremos a vós. Vocês percebam a fé de Abraão. Ele diz: nós vamos lá, vamos adorar ao Senhor e nós vamos voltar a vocês. Nós descobrimos depois no livro de Hebreus que Abraão cria que até do pó, até das cinzas, Deus era poderoso para levantar o seu filho Isaque, né? Para trazer o seu filho ali da morte, porque ele estava levando para sacrificar. Ele estava levando ali Isaque para que Isaque fosse sacrificado. E aí quando Isaque está lá já naquele altar, com a lenha, o cutelo ali, que era aquele punhal de madeira na mão de Abraão, já pronto para fazer o sacrifício ao Senhor. Aquele moço, vocês sintam isso, percebam isso, aquele filho de Abraão, aquele moço pergunta: pai, está aqui lenha, está aqui o altar, está tudo preparado, onde está o cordeiro para o holocausto? E então Abraão ele fala essa palavra: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Estava ali tudo pronto, faltava o quê? O cordeiro. E o cordeiro para o holocausto. É o cordeiro da providência. Essa palavra aqui é Jeová Jiré. Deus proverá para si o cordeiro. E eu fico maravilhado porque nós chegamos no Novo Testamento e nós encontramos as Escrituras relatando a providência de Deus. Jesus Cristo é a providência de Deus para o homem. É a providência para a salvação do homem. É a providência do Pai para que nós pudéssemos ser alcançados por uma graça maravilhosa. Termos um Senhor, termos esta graça de podermos nos prostrar hoje diante dele em nome do Senhor Jesus Cristo e orar e pedir a sua misericórdia, a sua bondade, e o Senhor ele estende a sua mão quando nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro nome, nós vamos verificar isso aqui nas Escrituras. Não existe outro intercessor a quem você possa chegar e pedir para fazer uma intercessão a Deus. Somente Cristo pode fazer esta intercessão, essa intermediação entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo. Somente a Ele foi dado esse poder, somente a Ele foi dada essa autoridade. E hoje as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo podem ajoelhar e podem orar e podem falar em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos no nome do Senhor Jesus Cristo, existe um mover no mundo espiritual em favor daquele que se dobra, que se prostra diante do Senhor, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Não aquela oração descompromissada, não aquela oração que você vai fazer pensando lá no compromisso que você tem, na conta que você tem para pagar, no lugar que você tem que ir para fechar o negócio. Aquele momento que você ajoelha e prostra diante do Senhor. E algumas pessoas que conhecem esse ambiente da oração, esse ambiente da comunhão, algumas pessoas até choram ali diante do Pai, adoram ao Senhor, não pelo que Ele pode dar, ou não pelo que Ele deu, porque nós temos visto hoje muita gente chegar diante de Deus para pedir bens, pedir riquezas, pedir dinheiro. Deus tem virado para muitas pessoas somente uma despensa onde a gente vai buscar as coisas. Mas nós precisamos chegar diante do Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, para adorá-lo, para honrá-lo e para glorificá-lo.
Eu quero ver com os amados aqui um texto que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. E nós verificamos aqui nesta palavra, amados, que ninguém que teve contato com o Senhor Jesus Cristo de uma maneira verdadeira, de uma maneira genuína, com o coração contrito, com o coração quebrantado. Deus abençoe, meu amado. Ninguém que teve esse contato com o Senhor Jesus Cristo sai da mesma forma, sai do mesmo jeito. Vamos ler aqui, meus queridos, Atos capítulo 4. Eu vou ler com os amados aqui a partir do versículo 11, onde lemos assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. E continua, verso 13: Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Você perceba que depois aqui desta constatação, esses apóstolos, eles utilizam esta palavra contundente, reveladora, que mostra que Jesus Cristo, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas é a pedra fundamental, onde a vida cristã precisa estar alicerçada sobre. É Jesus Cristo que sustenta a nossa vida espiritual, é Jesus Cristo que nos mantém vivos, é Jesus Cristo que pode nos livrar, pode nos abençoar, pode nos guardar, pode prosperar. É Ele, tudo provém do Senhor Jesus Cristo. Mas a vida precisa estar edificada sobre esta pedra, e ele chama de pedra de esquina ou pedra angular, esta pedra que o pedreiro coloca lá na construção, quando ele limpa o terreno para fazer uma obra, ele coloca ali, acho que é o esquadro, e ele coloca ali a pedra angular para não entortar a casa. O ângulo correto, adequado. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo é esta pedra que foi rejeitada pelos edificadores, e o versículo 2 diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Ele não estava tratando aqui, obviamente, de construção de casa, de construção de templos. Ele estava tratando aqui de construção e edificação da vida espiritual de cada pessoa que recebe o Senhor Jesus Cristo. E ele diz que o Senhor Jesus Cristo é esta pedra angular. Você quer ter uma vida espiritual frutífera, abençoada, sem erro, uma vida espiritual que verdadeiramente vai terminar na vida eterna? Pois é, você precisa de receber esse nome, e esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque não existe nenhum outro nome, nenhum outro meio, nenhuma outra forma, nenhuma outra filosofia. Não existe outra forma de nós entrarmos no reino de Deus, de termos acesso ao Pai, se não for por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. Você leia esta palavra na sua casa, grife na sua Bíblia esta palavra, e creia e viva esta palavra. Tem muita gente que lê Bíblia igual lê revista, não presta atenção e não toma posse daquilo que leu. Isso aqui é a palavra de Deus. É Ele que está dizendo que não existe outro nome, somente o nome do Senhor Jesus Cristo. Só esse nome basta para que nós possamos, depois de tomar posse desse nome, crer nesse nome, nós entrarmos no reino dos céus. E os apóstolos, então, pregando esta palavra contundente, e essa palavra entrou no coração daquelas pessoas que ali estavam. Aquelas pessoas eram os julgadores, ali os fariseus, as autoridades religiosas e militares da época, jurídicas, estavam ali ouvindo o que eles estavam dizendo, e eles chegaram à conclusão: esses homens eram homens indoutos e sem letra. Como que podiam ter uma palavra tão contundente, uma palavra tão penetrante?
Uma palavra não significativa. E aí a Bíblia diz o seguinte: e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Porque as pessoas que estiveram, não existe os que estiveram, né? Sempre estão, mas os que foram ao Senhor Jesus Cristo com o coração quebrantado e contrito, buscar dele a resposta para a sua existência e para a sua salvação, todos estes são modificados, são transformados pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Ninguém entra na presença de Jesus e sai da mesma forma e sai do mesmo jeito. As pessoas são mudadas, as pessoas são transformadas. Você não creu em Jesus Cristo ainda? Então creia no Senhor Jesus Cristo. Tome posse e não perca tempo. Jesus Cristo é o que pode mudar a sua vida, é o que pode transformar a sua realidade, é o que pode te colocar em acesso a Deus, o Pai. Somente o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode fazer. Só Ele. É o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler aqui rapidamente abaixo, no verso, os que estão com a Bíblia aberta aí, não é? Nos seus lares, acompanhem aqui no verso 18, e diz, eles ainda estão ali naquele tribunal, e chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Eu estava dizendo isso para vocês aqui agora. Eles não proibiam esses homens de pregar, não. Podia pregar, podia falar, mas não podia falar e não podia pregar no nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus Cristo move os céus e move o inferno. O diabo não se incomoda de você pregar a Bíblia, mas você não pode pregar no nome de Jesus Cristo. Eu posso pregar a Bíblia para pregar só a parte financeira, dinheiro, prosperidade. Eu posso fazer aqui, pegar na Bíblia as promessas maravilhosas que tem das Escrituras. Posso pegar a questão do dízimo para que as pessoas prosperem. Não precisa ir na igreja, dizimem e prosperem como uma filosofia, como uma metodologia de prosperidade. Mas se eu falar no nome de Jesus Cristo, meus amados, aí existe poder. Porque a palavra do Senhor mostra que os que tomam posse do Senhor Jesus Cristo, o texto de João, no capítulo 16, que diz que o Senhor Jesus Cristo, quem crê no Senhor Jesus Cristo, e viremos para Ele e faremos nele morada. É esta a palavra. Viremos para Ele, a palavra no plural, e faremos nele morada. Eu quero ler com os amados aqui esse texto do livro de Lucas, no capítulo 5. Esse texto, onde ele é intitulado em algumas traduções de Bíblia como a pesca maravilhosa. Lucas, no capítulo 5, versículo de número 3 a 6, diz assim as Escrituras: E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava-o do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. O Senhor Jesus Cristo, depois de terminar esse sermão, ele disse para Pedro: você vai em mar alto, lance as redes. Pedro disse para Jesus: nós trabalhamos a noite toda. Pedro trabalhava de quê? De pescador. Pedro era pescador. Ele disse: nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas aí Pedro, num discernimento do Pai, diz: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. É o equivalente a dizer: no teu nome eu vou lançar as redes. E assim foi. A Bíblia mostra que eles foram, lançaram as redes e apanharam peixes. E a Bíblia mostra que era de grande quantidade, de maneira que quase rompia as redes. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome onde existe poder.
O poder está estabelecido e está estabelecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos no livro de Mateus, no capítulo 9, amados, tem aqui esse texto da palavra do Senhor. Eu quero pegar somente o verso 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aqueles amigos que pegaram esse paralítico, esse homem que estava preso em uma cama, levaram esse seu amigo, não conseguiram entrar na casa porque tinha muita gente, aonde Jesus Cristo estava, subiram no telhado, abriram um pedaço da telha, desceram aquela cama por aquele buraco no telhado, aquela cama com aquele homem desce ali à frente do Senhor Jesus Cristo, e aquelas multidões e os escribas estavam ali também presentes, na frente como sempre, para pegar Jesus Cristo em algum erro, em alguma palavra que fosse contra a lei, contra o templo, para o condenar. Mas o Senhor Jesus Cristo olha para aquele homem, e Jesus Cristo diz para aquele paralítico: perdoado te são os teus pecados. Olha que palavra. Aquele povo diz: quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Começaram a fazer esse questionamento: quem é esse? Só Deus tem poder para perdoar pecados. E aí Jesus Cristo olha para eles e diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Aí olhou para o paralítico e disse: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Glória a Deus. Pelo texto a gente observa que o Senhor Jesus Cristo não ia curar aquele homem, não é? A obra maior ele já tinha feito, que era perdoar os pecados. Ele olha para aquele homem e diz: perdoados são os teus pecados. Mas frente ao questionamento daquele povo, ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, levanta, toma a sua cama e vai para a sua casa. Que coisa bendita. O nome do Senhor Jesus Cristo é o nome de poder. O nome que nós podemos, no momento da alegria, adorá-lo, honrá-lo e glorificá-lo. No momento da tristeza e da angústia e da dor, da mesma forma, ajoelhar, honrá-lo, louvá-lo e glorificá-lo. E aí nós podemos pedir a misericórdia, pedir a compaixão do Senhor, para que intervenha em uma situação, seja ela de enfermidade, seja ela de uma pessoa que precisa se converter ao Senhor, seja ela com uma questão conjugal, nós podemos interceder, para que em nome do Senhor Jesus Cristo Deus tenha misericórdia, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, este é o nome e o nome de poder. O nome que muda, um nome que transforma, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós verificamos aqui no livro de Atos 4:12, nós temos aqui esta palavra, meus amados irmãos. Gostaria de verificar com os amados aqui. Essa palavra aqui, já lemos até aqui, não é? Mas eu quero pontuar com muita seriedade, porque o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome, eu até pedi para os irmãos grifar na sua Bíblia, eu quero pontuar novamente: em nome e em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então você perceba que não existe outro nome que pode providenciar salvação àquelas pessoas. A mulher que tinha um fluxo de sangue, uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, e já tinha gastado todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, já tinha perdido ali a sua dignidade frente àquela comunidade, porque era uma mulher que sangrava constantemente, uma mulher que vivia ali às margens agora da sociedade, totalmente excluída. Ela vem para encontrar o Senhor Jesus Cristo com essa premissa de que o Senhor Jesus Cristo era o que poderia tocar, o que poderia ajudar, o que poderia transformar, o que poderia mudar aquela situação.
Então, ela vem falando: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, ficarei curada. Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, ficarei curada. E ela vem falando. Ela vem com convicção, ela vem com foco. Ela chegou diante do Senhor Jesus Cristo sabendo o que ela queria. E ela, então, com muita dificuldade, passa pelo meio daquelas pessoas que cercavam Jesus, toca na orla do vestido de Jesus. E Jesus Cristo para e diz: quem me tocou? E os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, todos estão te tocando. Muita gente aqui, todos querem pegar no Senhor, todos te tocam. E o Senhor pergunta: quem me tocou? E ele diz: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Alguém não me tocou aqui, não foi propriamente com a mão, foi com a fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. E aí aquela mulher se apresenta e o Senhor Jesus Cristo profere uma palavra a ela dizendo: a tua fé te salvou. O Senhor Jesus Cristo nos salva do pecado, da iniquidade, da transgressão. E o Senhor Jesus Cristo também salva o homem que muitas vezes está chafurnado aí com problemas nas drogas, na bebida, nesse mundo, no mundanismo. O Senhor Jesus Cristo também salva de uma doença, salva de uma situação. Você pode crer, meu querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nome do Senhor Jesus Cristo é o nome que muda, é o nome que transforma, é o nome de poder. Eu gostaria de verificar ainda Tito no capítulo 2, versículo de número 11 a 15. Eu vou ler aqui com os irmãos esta palavra, porque o nome do Senhor Jesus Cristo é esse nome que verdadeiramente, onde foi manifestado esta graça e esta salvação. Eu quero ler. Tito, no capítulo 2, 11 a 15, diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Esta graça de Deus, eu sempre gosto de usar um termo, a graça de Deus é o pacote, onde lá dentro nós temos a misericórdia, nós temos a salvação, nós temos toda esta obra que vem para resgatar o homem das trevas, do pecado, da iniquidade, né, pastor? Tirar esse homem do reino das trevas e o transportar para o reino do Filho do seu amor, como a palavra do apóstolo Paulo no livro de Filipenses. Tira das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Tira o homem dessa situação sombria, dessa situação que se encontra, que muitas vezes vai levá-lo a uma depressão e talvez a um suicídio, uma situação grave. E o Senhor Jesus Cristo pode tirar dessa situação e transportá-lo para o que ele chama de reino do Filho do seu amor. Porque ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir, libertar, mediante pagamento de um resgate. Ele nos remiu de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial e zeloso de boas obras. Então Jesus Cristo realizou esta obra de remir, esta obra de libertação. Ele nos libertou de toda a iniquidade e a palavra do Senhor diz que Ele nos purifica. E Ele purifica para si um povo seu e Ele chama de especial, né? E aí Ele diz, esse povo é zeloso e zeloso de boas obras. É um povo que é um povo vigilante, que não anda com mundanismo, que não anda com mentira, que não anda com falcatrua, que não anda comprando e não pagando, que anda testemunhando desse bom nome que nós invocamos sobre as nossas vidas, o nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos, aqui no capítulo 10, nós vamos verificar esta palavra, 42 e 43, quando o texto das Escrituras nos diz o seguinte:
Atos 10, 42 e 43, quando Pedro, chamado pelos aqueles servos, vai à casa de Cornélio para ministrar uma palavra, porque o anjo apareceu a Cornélio e assim o determinou, manda em Jope e traz de lá Pedro, ele está na casa de Simão, e ele vai lhe anunciar coisas que você precisa ouvir. Pedro chega, encontra aquelas pessoas ali reunidas, e Pedro então vai fazer a ministração da palavra, e eu quero pegar esse 42 e 43, que já é quase no final do seu discurso, onde ele diz o seguinte: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória a Deus. Esta escritura aqui, meus queridos, onde ele diz que receberão, todos que ouvirem, né? Receberão o perdão dos seus pecados em nome do Senhor Jesus Cristo, é em seu nome. Então é nesse nome, no único nome capaz de salvar, de libertar, de nos conceder uma vida de paz, de alegria, uma vida de justiça, é o único nome. Eu quero verificar com os amados aqui o último texto, que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 57 e 58, onde o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz o seguinte, vamos ler aqui. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha essa palavra do Senhor. Olha por que ele escreveu. Deixa eu ver a partir do verso 55, para os irmãos contextualizar esta palavra. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aguilhão, meus amados, é ferrão de abelha, né? É um negócio que machuca. Então, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amados, essa libertação que foi feita absolutamente no nome do Senhor Jesus Cristo e unicamente no nome do Senhor Jesus Cristo, a qual nós devemos tomar posse, nós devemos crer. Nesse momento de tanta tristeza, tantas pessoas que têm morrido frente a essa pandemia terrível, as pessoas precisam se voltar para o Senhor, se prostrar diante do Senhor, colocar sua vida diante do Senhor, interceder pelos outros diante do Senhor. A igreja agora tem um papel fundamental, enquanto igreja, corpo de Cristo, porque nós somos uma igreja, não precisamos estar reunidos dentro de um templo, mas nós podemos ajoelhar onde nós estamos e clamar ao Senhor e falar com o Senhor, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja ali primitiva, os que quiserem verificar, né? Depois podem verificar no livro de Atos, no capítulo 8, vocês vão verificar a igreja sofre uma perseguição e eles são espalhados. E eles, por onde chegam, eles anunciam o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus é o que importa, o nome do Senhor Jesus Cristo é que salva. Que Deus abençoe os amados, que os amados verdadeiramente guardem o nome do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Tenham essa responsabilidade, esse compromisso firme com o Senhor, nosso amado e bom Deus. Tenham no seu coração esse temor do Senhor, né? Que é esse respeito extremo pelo Pai. Quando está na presença do Senhor, adorá-lo, honrá-lo, glorificá-lo,
com esta cerimonialidade necessária, com esse temor, com esse coração contrito necessário, quando não estiver na presença do Senhor, estiver no seu trabalho, estiver na sua casa, estiver em outro lugar, não se esquecer de que você é uma testemunha viva do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os amados, que Deus guarde os amados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, nós glorificamos ao Senhor pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós te glorificamos pelo poder da tua palavra. Pai Santo, essas vidas que estão nos ouvindo, Senhor amado, aqui a tua palavra, por misericórdia, meu Pai, toque nesses corações, Pai. Toque nessas vidas, Senhor amado. O Deus, sonda essas mentes. Vê, meu amado Pai, por misericórdia, a necessidade. O Deus, o clamor desta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, intervenha, Senhor. Ó Deus amado, para mudar situações, mudar realidades, transformar, ó Deus amado, vidas para a glorificação do nome do Senhor. Ajuda, meu Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus amado, tire, ó Senhor, desta cidade, ó Deus amado, essa peste que tinha advindo sobre o povo. Ó Deus, tire desse país e tire desse mundo, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta, Pai Santo, nesta obra, ó Deus amado, de cura, nesta obra, Senhor amado, onde o Senhor sara a terra, ó Deus, manifesta nisso também o poder do teu santo nome. Te louvamos, Pai Santo, te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Coroado seja o Senhor em minha vida, testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Me submeto à cruz, ressurreto em Cristo Jesus. Testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Coroado, coroado seja o Senhor em minha vida. Testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Me submeto à cruz, ressurreto em Cristo Jesus. Testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Me submeto à cruz, ressurreto em Cristo Jesus. Testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Testemunho vivo eu serei para o seu louvor. Amém?